Melhor dia, amada comunidade, família da fé. Hoje queremos trazer uma palavra para melhor conhecimento, entendimento e compreensão da pureza de vida. Quero despertar o teu coração a esta mensagem, não como peso de condenação, mas pela voz do Espírito que nos chama a viver a beleza da pureza de vida e a glória de viver na luz. Sabemos, pelo conhecimento do Espírito Santo, já ministrado em nossos corações, que hoje estamos debaixo da graça de Deus, lavados pela pureza da tua palavra, que nos liberta. E por isso, a verdade da palavra se revela como luz para os nossos passos, como direção para nossos dias e como cura para as feridas da alma. Esta mensagem não vem para acusar, mas para despertar. Ela é como uma lâmpada acesa em tempos de escuridão. Ela é o chamado de Cristo para andar como filhos da luz, com entendimento espiritual e maturidade da fé. Vamos juntos receber com humildade, alegria e temor essa palavra que vem da parte de Deus, revelada pelo Espírito Santo. E é a palavra que vamos revelar ao teu coração se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, na versão NTLH. Vou ler do 1 ao 5 e depois eu vou revelar debaixo da graça de Deus a nova aliança. Lendo aqui nesta versão e Efésios capítulo 5 está debaixo da lei, antes da cruz. Então aqui você pode encontrar, se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, da graça dele, você pode sentir condenação e morte, da forma que está sendo falada aqui para aquele tempo. Mas com discernimento espiritual da graça de Deus, nós podemos revelar a graça de Deus neste versículo, pois as palavras de verdades que estão sendo faladas aqui vêm acontecendo no meio do povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, o Pai, que educa, ele ama, ele corrige, ele instrui, ele sonda o nosso coração e sabe que necessitamos ser pessoas melhores,
E é através da palavra que nos purifica de todo erro, todo engano, toda imposição. E aqueles que estão desconectados desta verdade, e hoje, agora, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração e você vai ter o conhecimento, o entendimento e a compreensão do que é bom, perfeito e agradável. E o que não é bom e o que não é perfeito e agradável, você também vai entender através do conhecimento o que é de Deus e o que não é de Deus é da natureza humana, carnal, ativada, que desconectou desta aliança de vida com o Espírito Santo. Convido você agora a prestar atenção que vamos ler Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 5, na versão NTLH, e vamos falar sobre a pureza de vida. Depois que eu ler nesta versão, quero estar revelando, debaixo da graça de Deus, a vontade dele nos dias que estamos vivendo. Amém? Preste atenção. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Eu li do versículo 1 ao 5. Agora eu quero revelar, debaixo da graça de Deus, o Efésios, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, sobre a pureza de vida. Preste atenção e entenda a vontade do Espírito Santo que habita em nós com poder e glória. Filhos queridos de Deus, quero te dizer que não fomos chamados para viver segundo os padrões da carne, mas para expressar a natureza daquele que nos amou primeiro.
a natureza divina. Na nova aliança, a santidade não é um fardo, mas uma resposta grata à obra consumada de Cristo. A pureza não nasce do esforço humano, mas do coração rendido à graça de Deus. Cristo se entregou por nós como oferta viva. E por isso, nossa vida também é um perfume diante de Deus. Quando andamos em amor e verdade, em espírito e em verdade, revelando a vontade da graça de Deus, eu quero te dizer que a imoralidade, a indecência e a cobiça não são apenas erros, mas são sinais de um coração ainda cativo. Mas a boa notícia é: a graça nos liberta. Ela não apenas perdoa, ela transforma. Não vivemos por medo de castigo, mas por amor à identidade que recebemos como filhos da luz. E filhos da luz falam palavras que edificam, que curam, que agradecem. Cristo é o nosso tudo e nele não há espaço para idolatria. Você compreende esta verdade? Você entende a vontade de Deus para as nossas vidas? Você crê? É a revelação da sua graça para a tua vida. A graça de Deus nos basta, nos educa, nos instrui em amor. Amém? E é isso que é viver pureza de vida. Amém? Vamos ler agora o capítulo Efésios, capítulo 5, versículo do 6 ao 20, na versão NTLH. Amém? Vamos falar agora sobre estar vivendo na luz. E depois que eu ler nesta versão, eu vou revelar a você a vontade da graça de Deus sobre as nossas vidas. Preste atenção. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. E aqui eu quero parar para já revelar a você, para você ter um entendimento aqui, eu estou falando do versículo 6. Aqui, na velha aliança, existia o castigo, a morte, a condenação. E na primeira era cristã, porque nós nascemos debaixo da graça, já não tem condenação, morte, né? Não tem... Não estamos na letra escrita, com tinta. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. E sabemos que debaixo da graça de Deus, aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. E o juízo, a condenação, o juízo,
é na sua mente. Você pode discernir o bem e o mal e saber o que é justo e o injusto. Justiça e injustiça. Alegria, dor, você sabe. Você pode discernir através da verdade. Quando você busca conhecer a verdade ela vai libertar alguma coisa cativa na sua mente, no seu coração, na sua alma. A alma, como você sabe, são depósitos de sentimentos, onde nós depositamos ali o que sentimos. Então, aqui na Nova Aliança, não é castigo de Deus, mas são as próprias escolhas que a pessoa faz que vai trazer consequências. Então, aquilo que ele ou ela semeia, isso mesmo vai colher. Então, com a sabedoria de Deus, que é a palavra, o amor eterno, a palavra da fé, ela nos desperta para a luz e nos protege através da revelação da graça de Deus. E aí ela nos liberta. A palavra nos purifica de todo erro e nos leva para um caminho bom, perfeito, agradável. Ilumina os nossos passos, nossos caminhos, nos direciona para a luz, nos dá visão, nos dá sabedoria, discernimento. Amém? Continuando, versículo 7. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz conduz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Versículo 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa que é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Versículo 15. Versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus, animem
uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém? E aqui quero revelar a você, debaixo da graça de Deus, o que é estar vivendo na luz. Estarei revelando Efésios capítulo 5, versículo do 6 ao 9 e do 9 ao 20. Amém? Do 6 ao 20. Com o discernimento do Espírito de Deus, eu quero dizer para você, não deixemos que os ventos deste mundo enganem os nossos corações. Hoje, vivemos na luz, e onde há luz, há clareza, revelação e libertação. A palavra de Deus traz à tona o que está escondido, não para envergonhar, mas para curar. Quem está na graça de Deus Quem está na graça de Deus não teme a exposição, pois sabe que em Cristo não há condenação e morte, apenas restauração. A luz na nova aliança nos convida a andar em bondade, verdade e honestidade, que são frutos do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e é por isso que refletimos estas virtudes que vêm do Espírito Santo de Deus: a bondade, a verdade e a honestidade. A luz da nova aliança nos convida hoje a aproveitar bem o tempo, porque o mundo busca nos distrair da eternidade. A luz da nova aliança nos convida hoje a encher-nos do Espírito e não de prazeres passageiros. A luz da nova aliança hoje nos convida que cante ao Senhor com salmos e hinos espirituais, não porque é tradição, mas porque o coração está cheio da alegria do céu. A luz da nova aliança nos convida a fugir da embriaguez. Não é só evitar bebida, é não se deixar dominar por nada além do Espírito de Deus. E aqui eu quero dizer para você que se você não pode se conter, melhor que não beba. Porque se você beber sem domínio próprio, você vai se embriagar. Você pode até beber, mas que seja com domínio próprio. Mas se você não tem o domínio próprio e não sabe o limite, você não pode beber, porque você vai se embriagar. E aí, você vai perder o controle e vai fazer coisas que não convém. Mas se você tem o controle de saber o limite, para você não alterar ali o teu espírito, porque o Espírito Santo de Deus em nós,
Ele, quando nós deixamos ele dominar a nossa mente, o nosso corpo, ele é o domínio próprio. E nós mesmos ativamos isso na nossa mente. Nós temos discernimento do Espírito Santo de Deus e sabemos até onde podemos chegar, até onde podemos ir, até onde podemos nos controlar, até onde podemos administrar qualquer situação, até onde podemos colocar limites. É ter controle de tudo. Ter controle das nossas vidas, o que falamos, o que fazemos, o que vivemos. Tá entendendo? Se você não pode se conter, não pode se dominar, então não beba. Porque se você não busque ser uma pessoa melhor através do Espírito Santo de Deus, que você escolheu viver para Ele, e não pode deixar que Ele domine, para que você não venha passar vergonha, melhor que não beba. Porque se você beber, quando você não tem o controle, você vai se embriagar e vai fazer todo tipo de atrocidade, todo tipo de vergonha. E o Espírito Santo que protege a sua vida não quer isso para você. Tá entendendo? Mas se você tem o domínio próprio, sabe se controlar, sabe o seu limite, não tem problema nenhum. Não estou induzindo você a beber. Quero deixar aqui bem claro. Estou dizendo a diferença de uma pessoa que sabe ter o domínio próprio, o autocontrole, e aquela que não pode se conter, não tem o autocontrole e passa vergonha. E se embriaga e passa vergonha. E isso já altera o espírito, perde o domínio próprio, perde o controle. E aí você já sabe, quem se embriaga, como age. Isso é vergonhoso, é triste. Entende? É não deixar dominar. Quando você deixa que a bebida te domine, você não tem controle de si. Então você que tem que controlar tudo que vai fazer. Entende? Mas a palavra nos instrui que você tem que deixar ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E que se você tiver que embriagar, embriague-se do Espírito Santo de Deus. Dele não tem nem limite, é ilimitado. Quanto mais você se embriagar do Espírito Santo de Deus, mais sábio você se tornará. Tá entendendo? Amém? Agora eu quero falar para você, debaixo da graça de Deus, sobre os versículos que nós lemos do versículo 6 ao 20. Amém? Vivendo debaixo da graça de Deus. A graça não ignora, preste atenção, a graça de Deus não ignora o erro. Ela o vence. Não por juízo. Entenda aqui. Tô revelando para você o versículo 6 ao 20, debaixo da graça de Deus, o que é estar vivendo debaixo da graça de Deus
na nova aliança, a vontade do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Preste atenção. A graça de Deus não ignora o erro, tá? Ela o vence. Não por juízo, mas por amor. A cruz não apenas nos perdoou, ela nos tornou nova criação. Você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Hoje, o Senhor nos convida a despertar, não pelo medo, mas pelo chamado glorioso de uma vida cheia da presença de Deus. A graça de Deus, ela nos basta. A sua luz nos guia. E o Espírito nos enche de novo. Amém? Louvado seja Deus nas nossas vidas. Compreende, através desse conhecimento, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos desperta para o novo. Nós somos novas criaturas hoje, nesta nova oportunidade de vida, ao respirar o seu fôlego. Nós somos novas pessoas, nova criatura. Hoje, novo dia, hoje, nova vida. E a luz de Deus nos acompanha. Sempre com a tua palavra nos iluminando o nosso caminho. A lâmpada para os nossos pés. Luz, que é a palavra que clareia o nosso caminho. E o caminho aqui é a mente. A mente que estamos a cada oportunidade, de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, renovando os nossos pensamentos. A palavra não muda, era o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas os nossos pensamentos são renovados. É uma metanoia, mudança de pensamento. Estamos em transformação, em constante transformação, sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Vamos avançando para o elo perfeito, o amor eterno, a palavra da fé que está na nossa mente, no nosso coração, que nos instrui para sermos cidadãos do bem, pessoas melhores, pessoas sãs, pessoas sensatas, pessoas justificadas por esta fé que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E hoje Ele nos consola através do teu Espírito Santo de Deus, através do teu amor eterno, que nos atraiu para perto dele com amor, com bondade, com misericórdia. Amém? Glória a Deus pela tua vida, por você estar ouvindo esta palavra da fé. Vamos agora, neste momento, confessar nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Confesse comigo. Senhor, eu recebo a tua graça como suficiente para mim. Não viverei mais segundo os desejos da carne, mas pela nova natureza divina que recebi de Cristo, o ressuscitado em meu coração. Eu sou filho da luz. Eu sou filha da luz. Minhas palavras são de gratidão. Meus passos são de obediência. Minha vida é um reflexo do teu amor eterno. Rejeito toda a cobiça. Rejeito
toda imoralidade sexual, rejeito toda idolatria disfarçada. Hoje, eu escolho viver cheio do teu Espírito Santo, discernindo o teu tempo e aproveitando cada oportunidade para te glorificar. Na nova aliança, não ando em condenação e morte, mas na liberdade dos filhos de Deus. Cristo hoje é a minha luz. A graça é a minha força. E o Espírito é o meu guia. Creio, confesso e confio. Amém. Glória a Deus.